Aleluias. Hoje nós não toca mais não. Acabou. Chega. Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus, Senhor? Até perdi. 2 Reis, capítulo 6. Glória a Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 1 a seguir. Glória a Jesus. Todos acharam? Diga glória a Deus. Diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Incline a vossa cabeça, feche os seus olhos. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais, Senhor, aqui estou diante da tua presença. Eu quero lhe agradecer, ó Pai, por esta oportunidade a qual o Senhor está me concedendo nessa noite. Perdoa, Deus, os meus pecados, as minhas falhas, todas as minhas incredulidades, que eu diminua e que o Senhor cresça para a honra e a glória do Senhor Jesus. A igreja diga aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Antes de ministrarmos, eu vou passar aqui o envelope do dízimo. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma tal bênção, a qual dela vem a maior abstância. Primeiro eu faço para Deus, porque na realidade, se a gente for colocar em prática, Deus fez primeiro na nossa vida. O problema é, irmãos, que nós nos acostumamos com aquilo que Deus nos dá, e por muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós somos infiéis a Deus. Estava conversando mandei um zap para uma pessoa ali agora, eu falei assim: você já imaginou se Deus tivesse te abandonado? O que Deus fez na sua vida? A gente se torna uma pessoa ingrata, porque a gente promete para Deus, promete, Deus nos abençoe, a gente é ingrato. Você quer saber uma coisa que vai tocar na tua vida? Por quê? Porque você promete uma campanha de oração, você não termina. Você começa uma campanha na igreja, você não faz. Você é preguiçoso para orar, para jejuar. E é a realidade. E eu falo você e eu, porque nós somos assim, irmão. Por quê, pastor? Porque nós somos carne. Quando é para gente... Eu não conheço muitos de vocês aqui, mas a maioria daqueles que estão aqui eu conheço um pouco, e nós já era do mundo. E quando a gente era do mundo, a gente fazia, a gente quebrava tudo, relampeava, o pau quebrava, a gente não podia tomar uma, ficava até rico, virava fazendeiro. Não, eu pago. Eu conheço muita gente assim, irmão, deixa comigo. No outro dia estava quebrado, dor de cabeça, sem um ano no bolso. E na igreja dá tchau assim. Se brincar, ele atravessa o oceano com o sorrisal na mão, do outro lado sai com o sorrisal seco ainda. O que é isso? Ingratidão. Porque a gente faz pra gente, mas para Deus a gente não faz. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Porque a Bíblia fala: primeiro trazei todos os dízimos. Por quê? Porque Deus já sabe como é que é a nossa vida, irmãos. Amém ou não amém? Eu era jovem, irmãos, no dia que o meu pastor puniu um jovem, porque ele contou a bênção que Deus tinha abrido uma porta de emprego para ele, e ele foi lá e fez uma compra, fez isso, aquilo, outro, e o pastor virou para ele e falou: e o dízimo? Ele não trouxe, está punido, 30 dias. Eu falei: esse pastor é do Satanás. Eu era jovem, eu falei: esse pastor é do demônio, pastor endemoniado. Esse pastor endemoniado é o que ora, paralítico levanta. Esse pastor endemoniado é o que ora, mudo fala, surdo ouve. E esse pastor que eu chamei de demônio é o pastor que fez o meu casamento. Eu amo em Cristo Jesus. Quem é da Deus e amor, quem sabe quem é, eu vou falar. Presbítero Gomecino do Prado, pastor geral de Goiânia e Brasília, na Deus e amor, quem comanda é ele. Se um dia você for em Goiânia, você fala: você conhece o pastor Luciano? Ele vai falar. E eu me espelhei naquele pastor que eu chamei ele de demoniado. Falei: esse pastor é doido. Mas aí eu aprendi, irmãos, porque nunca na minha vida, jamais um dia eu pensaria que um dia eu ia estar na frente da obra. E quem está na frente da obra entende, irmãos, o peso que carrega. Ele que carrega um peso tão grande, irmãos.
que só Deus para dar vitória. Amém ou não amém, irmãos? Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus? Por isso a Bíblia diz: trazei primeiro todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja manti. Louvado seja Deus. Não é quanto se nós chegamos desesperados, irmãos. Quantas pessoas chegam desesperadas? Eu cheguei desesperado e eu encontrei uma porta aberta. Por quê? Porque alguém dizimou, porque alguém ofertou, alguém ajudou a obra de Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Aprenda, irmãos, a ser grato a Deus, porque você morre, eu morro e a gente não leva. E tudo o que a gente faz está anotado no caderninho de Deus. Está lá. Com Deus não tem como é que fala? Download, como é que é? Download, isso. Download, né? Lá com Deus ainda é no tempo antigo, é na caneta. Que isso, pastor? Está na Bíblia, Jerônimo. E abriram-se os livros. Está lá no livro de Apocalipse. O livro vai ser aberto. Ninguém vai poder chegar lá e apagar o download. Não. O diabo vai lá. Eu vou apagar o download para ninguém ver o nome da Vanessa. Não. Está no livro. Eita glória. A cidade santa, a Bíblia diz que ela não é redonda, ela é quadrada. Por isso que alguém olha para você e fala: que crente quadrado, sou quadrado porque eu vou morar numa cidade quadrada. Amém ou não amém, irmãos? Tem glória? Aleluia, irmãos. Então ele vai passar de um lado. Deixa de ser ingrato, irmãos. Aprenda a ser certo. Você não tinha nada, eu não tinha nada. Seja grato a Deus aquilo que Deus te dá. Devolva aquilo que é de Deus. E quem me rouba é isso? O dízimo nas ofertas alçadas é ladrão, irmão. Não é o que eu estou falando, é a Bíblia. Alguém fala do Velho Testamento, vai para o Novo, você vai encontrar também, irmãos. Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus? Tem aleluia ou não tem aleluia? Esse banco que você está sentando é porque alguém dizimou. Essa água que você bebe é porque alguém dizimou. Esse copo que você pega ali é porque alguém dizimou. Alguém ajudou a obra de Deus. Aleluia. Tem glória ou não tem glória? Vamos para a Bíblia. Tem glória a Deus? Ixi, tem aleluia. Só estou escutando a minha irmã dando glória. Isso, tem que ter glória, irmão. E Deus é tão bom que Deus preparou uma palavra. Estou lá em casa, né, lindo e loiro, com meus cabelos reluzentes, deitado numa tarde de domingo. Falei: vou dormir um pouquinho. Minha esposa: e tu vai pregar o quê? Eu não sei. Chegar na igreja eu vejo o que eu vou pregar. Como é que é? Eu falei: não sei o que eu vou pregar. Quando eu chegar na igreja eu vejo o que eu vou pregar. E aí quando eu olhei, falei: meu Deus, já é 5h40, nem dormi, irmãos, o sono da beleza. Todo dia, né, a gente toma o sono da beleza e fica mais bonito. E aí eu fui e falei: vou ler a Bíblia. E Deus me trouxe essa palavra. Quem crê, diga glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, nós estamos na campanha. Quem sabe o nome da campanha? Muda esse mistério, terra. Aonde caíste a sua? Aonde deixaste a tua? Em algum momento da nossa vida nós largamos a nossa cruz. A Bíblia diz que Eliseu era um homem usado por Deus. E ele está onde, Diogo? Ele está na escola de profetas. Ele está junto com aqueles que um dia queriam ser profetas, pregadores da palavra de Deus. Olha para o teu irmão e fala: tu é profeta. Tu só não sabe disso, mas tu é profeta. Todos nós que estamos na casa de Deus somos profetas do Senhor. Que é isso, pastor? Se você está aqui, principalmente no culto dessa noite, é porque você tem uma chamada de Deus. Você não veio por acaso. Quantas pessoas deveriam estar aqui, mas não vieram? Você veio. Então essa palavra é para mim, essa palavra é para você, é para a tua casa, é para a tua família, é para a tua descendência. Saiba disso. Pode até estar na droga, pode até estar na prostituição, pode até estar preso, mas ele é profeta, ela é profeta. Deus tem uma nova história na tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela. Algo de Deus ainda para ser realizado, e será realizado através da minha vida e através da sua vida, na presença de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Não dê glória a Deus para Jesus, deixa de miséria. A
Bíblia diz que Eliseu está ali. E alguém chega para Eliseu e fala assim: Eliseu, a casa a qual nós habitamos está pequena, precisamos aumentar a casa. Nós precisamos fazer algo diferente. Tem glória a Deus? Tem gente, irmão, que você olha para ele o ano inteiro você olha para ele, tu só vê ele falando de miséria. Diga: está repreendido toda miséria na minha vida, na minha casa. Diga: saia. Não manda para cá não, manda para fora. Diga: saia, saia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Igor, coloca no telão para mim, porque vai me acompanhando. Aleluias. Aí a Bíblia diz: vamos pois até o Jordão. Aleluias. Vamos pois até o Jordão e tornemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. Segura aí, Igor. Primeira coisa, irmãos, unidade. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Tornemos de lá cada um de nós uma. Tem gente que olha para você e se escora em você. Tem glória a Deus. Tem gente que... olha o marido se escorando. Está se escorando na esposa. Tem gente que quer andar do teu lado, mas você serve de escore. Você olha para o teu irmão mais bonito do teu lado, diga: você não é escora, você é coluna. Ei, você não é escora de ninguém, você é coluna. Ei, a Bíblia está dizendo: tornemos de lá cada um de nós uma viga. Ou seja, você foi feito para trabalhar. Preguiçoso vai ter com a formiga. Não tem esse negócio de você falar: não dou conta. Não dá, porque Deus te deu saúde, Deus te levantou. Deixa de ser preguiçoso. Ei, começa a marchar na presença de Deus. Se levanta na presença de Deus. Faça algo pela obra de Deus. Alguma coisa para Deus. Por que as coisas... eu não dou conta. Cada um de nós é responsável pela tua vida. Não tem esse negócio: eu sou assim por causa do meu pai. Mentira do capeta. Está repreendido. Eu sou assim por causa da minha mãe. Está repreendido. Ei, cada um de nós temos um contato diante de Deus, e nós vamos dar conta diante do Senhor. Não bota a culpa no pai, não bota a culpa na mãe, não bota a culpa no marido, não bota a culpa no filho. A culpa é tua, a culpa é minha. Ei, a Bíblia vai nos dizer que a responsabilidade, ela é pessoal. Saiu por quê? Porque você quis, porque você abandonou, porque você deixou. A responsabilidade, ela é pessoal. Cada um de nós. Vamos lá. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar uma viga. Tem glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom. Verso 3, Igor. E disse... A Bíblia diz que Eliseu falou assim: ide, mais um. Aleluias. Um disse: serve-te de ires com os teus servos. Aleluias. Aí a Bíblia vai dizer que ele diz: eu irei. Tem glória a Deus. Verso 4, Igor. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram. Tem gente que anda contigo. Eu falo ou não falo, Jesus? Não tem coragem de fazer e reclama quando tu faz. Tem gente que não. Oh, Jesus, dá embora, meu Pai. Tem gente que não faz. E quando você faz, ainda reclama de você. Ainda coloca defeito, Geisa. A Bíblia diz que eles não. Eles cortaram todo mundo junto. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Você lembra de Pedro? Jesus está vindo. Jesus falou assim: não temas, sou eu. Pedro fala assim: se é tu mesmo, mande que eu vá por cima da... Só Pedro teve coragem. Tinha um monte de discípulos dentro do barco, mas só Pedro falou: é tu mesmo, Jesus. Estavam todos juntos, mas só um teve coragem.
Você conhece a história. Verso de número 5. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu. O ferro caiu. Aleluias. E clamou e disse: ai, meu Senhor. Ele era... Segura aí, não sai daí não. Dê glória. A Bíblia diz que eles estavam cortando madeira, e de repente o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor. A gente só fala ai, irmãos, quando dói. Eu sei que você já foi criança. Quando você faz uma arte, o papai passa a mão na sua cabeça. O papai não tem coragem de te bater a mão. O papai fala assim: eu vou contar para a mamãe. E você fala: ai, 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 mamãe. Você já grita, você já fala, mamãe. Ou às vezes ao contrário. Às vezes a mãe não quer bater, mas a mãe fala assim: quando teu pai chegar. Aí a gente já fala o quê? Vixe, ai, 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 papai não. Você nem levou a sua, já está chorando. Nem aconteceu, você já está reclamando da vida. A Bíblia diz que caiu na água. O ferro caiu. Por quê, irmão? Porque o ferro naquela época era algo muito caro. Era como se... Até hoje ainda é caro, né, Jorano? O ferro até hoje ainda é caro. Mas naquela época era mais caro ainda, porque era difícil de se produzir. E algo aconteceu. E ele clamou: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Olha para essa pessoa bonita que está do teu lado. O que você tem? Não, ele não entendeu. O que você tem não é teu. O que você está fazendo com a ferramenta que Deus te deu? Com o dom que Deus te deu? O que você tem feito da ferramenta, da autoridade que Deus colocou na sua vida? Você tem cuidado desta ferramenta? Você tem cuidado? Você tem zelado? Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está a minha vida diante de Deus? Ou você está andando igual um passarinho, não está nem aí para o dia de amanhã? Porque a Bíblia vai dizer que esse moço entendeu que aquela ferramenta não era dele. O teu carro não é teu, o teu dinheiro não é teu. Ei, essa roupa que você está usando não é tua. Ei, a conta bancária que você tem não é sua. Ei, o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? A Bíblia vai dizer, irmãos, que esse moço entende. Quando ele perde, ele vai dizer: ai, porque era em... Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus? Versículo de número 6. Ele disse: o homem de Deus, aonde caiu? Tem glória. Aonde você tem caído, irmão? Muda até o som, terra. Quantas vezes eu perguntei para Deus, porque ainda não aconteceu. Está descendo o mistério aqui, irmão. Quantas vezes eu perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha dor. Segura aí, terra. Segura, terra. Precisa botar no telão não, terra, que a gente sabe esse hino. Se ela não cantar direitinho, já sai punida hoje. Canta todo dia. Tem glória ou não tem glória? Aonde caiu, irmão? Aonde nós temos caído? Na mentira? No engano? Na prostituição? Na inveja?
no olho gordo, desejando a mulher do próximo. Ai, é sério? Aonde está o nosso defeito? Onde caíste? Onde é que tu caiu? Onde é que eu caí? Qual foi o meu vacilo? Qual foi o meu desejo? A Bíblia diz, irmãos, que Caim caiu por causa do dinheiro, porque ele não teve coragem de ofertar aquilo que era de Deus. Tem glória a Deus? Deus bate na porta dele, Mike, e fala assim: ei, o teu pecado já está na porta, e se você não tomar cuidado, ele vai te dominar. Porque a gente é carne. Se você não vigiar, o pecado te domina, o pecado me domina. Onde caístes? Se brincar com fogo, meu pai falava, vai se. Para Deus, Maico, não tem pecadinho, nem pecadão. É tudo pecado, irmão. Aonde tu caístes? Aonde foi o teu vacilo? Você está olhando para o pecado do irmão, para o cisco do olho do irmão, e a trave que está no teu olho? Onde caístes? Cadê o dom que Deus te deu? O que você tem feito com a ferramenta que Deus te deu? O que você tem feito com a graça que Deus te deu? Com a sabedoria que Deus te deu? Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar da igreja. O mundo está aí, irmãos. E o que eu tenho feito? Porque Deus me entregou dons, Deus colocou algo na minha vida. E o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Será que eu estou administrando? Ou eu estou deixando de lado? O que é que eu tenho feito com aquilo, com a ferramenta, com a autoridade que Deus me deu? Porque o ferro tanto era usado na agricultura como para guerrear. É glória? Tem aleluia? Onde caístes? Feliz quando você tem alguém para despertar você, Diogo. Quando você tem alguém para despertar você. Quando você tem alguém para me despertar. E a Bíblia vai dizer: e ele cortou um pau, uma madeira e lançou ali, e fez flutuar o ferro. Tem glória? Verso de número 7. Tem glória a Deus aí. E disse: levanta. E disse: levantando, então ele estendeu a sua mão e o tomou. Aonde você tem caído? Onde eu tenho caído? A Bíblia vai dizer que este mesmo Eliseu, este mesmo homem de Deus, ele, no verso de número 8, ele adivinha o conselho do rei da Síria, porque Israel estava em guerra. Olha para o teu irmão e fala: tu está em guerra, teu descanso não é aqui. A Bíblia diz que Deus se revela o profundo e o escondido antes mesmo de acontecer. Você não será enganado, a tua casa não será enganada. Eu não sei você, mas tem coisa que eu vou olhar assim e falar: eu já sabia. Não é que você sabia, que Deus te revelou. Porque o que nós temos não é nosso, ele é de Deus. Coloca lá no... E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Verso 9, Igor, coloca lá. Tem glória a Deus?
Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios ali descerão até ti. Verso de número 10, Igor. Aleluias. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de quem o homem de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma vez, nem duas vezes, mas várias vezes. Quantos livramentos Deus tem te dado! Oh glória, oh aleluia. Olha para o teu irmão e fala: coloca o cinto. Aleluias. Verso de número 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem de nós é pelo rei de Israel. Verso de número 12, Igor. E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas dormindo no teu quarto, ou falas no teu quarto de dormir. Aleluias. Será que o Deus que você serve dorme? E a gente murmura tanto. Porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo, porque você deixou a sua ferramenta cair. E você não foi ao socorro de Deus. Porque a Bíblia diz que Eliseu foi levantado por Deus como profeta de Deus. Os jovens que ali estavam queriam ampliar a casa de Deus para ouvir Eliseu pregar a palavra. Hoje eu estou aqui, mas amanhã é você que vem para cá. Pastor, eu não tenho esse chamado. Não cabe a você nem a mim dizer, porque pertencemos a Deus. Um dia eu estava sentado e jamais na minha vida imaginaria eu que um dia eu iria pregar a palavra de Deus. Jamais imaginaria eu que um dia eu seria pastor de igreja. Jamais, irmãos. Eu não pedi para Deus, mas Deus escolhera e me levantou pela sua misericórdia. Ei, quantos de nós temos deixado a nossa ferramenta e não temos pedido socorro? Porque a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluias. A Bíblia diz que Ele ainda é socorro bem presente na hora da angústia. Quantos de nós perdemos alguma coisa e não corremos aos pés do Senhor? Quantos de nós perdemos alguma coisa e abandonamos a cruz, deixamos a cruz, não queremos mais saber de Deus, deixamos para lá, tinha que acontecer? Não. Deus está dizendo: ei, se levanta, porque eu vou trazer de volta aquilo que foi perdido, eu vou restaurar aquilo que foi quebrado. Se é bom, Deus vai restituir. Se é ruim, não vai voltar para a tua vida. Diga glória a Deus, diga aleluia. E Ele está dizendo: tem um homem de Deus lá, que ele é profeta de Deus. Diga glória. Verso de número 3. E ele disse: vai ver onde ele está, para que envie, mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Coloca o outro versículo que eu estou terminando, Igor. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Aleluias. Os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Tem aleluia? Quantas pessoas olham para mim e para você, às vezes até da nossa família, não tem coragem de falar na nossa cara, mas fala nas nossas costas e tramam contra a nossa vida. É a verdade. Não é eu que estou dizendo, é a palavra.
A Bíblia diz, irmãos, que eles chegam, cercam uma cidade. Verso de número 15, Igor, coloca lá. E o servo do homem de Deus se levantou muito. Isso aqui eu fiquei doido quando eu estava lendo, Vanessa. Isso é coisa minha, viu, irmão? Coisa de pregador. Quero eu crer que esse servo que a Bíblia está dizendo era aquele mesmo missionário Tiago que perdeu a ferramenta. Porque foi o servo, na minha visão, foi o servo que conversou com Eliseu. Agora Eliseu está em uma outra situação. E a Bíblia diz, irmãos, que todos estavam ali aprendendo com Eliseu, Geisa. Eliseu pregava na escola de profetas. Quer ser homem de Deus? Levanta na madrugada, vai buscar a Deus nas vigílias da noite, vai ler a Bíblia. Para de usar a fé dos outros, começa a usar a tua fé. Isso é coisa de pregador. Quem se levanta de manhã cedo? Um jovem se levanta de manhã muito cedo. Quer que Deus faz alguma coisa na tua vida, mas dorme até 3 horas da tarde? Quer que Deus entre em batalha espiritual por você, mas é preguiçoso, é preguiçosa, não ora, não busca, não jejuma. Por isso eu não estou vendo. Como é que vai ver? É carnudo, mas a mulher pelada de bunda de fora vê. Não consegue ver, não tem visão de Deus. Por quê? Porque está na carne, está no bife. Tem glória? Tem aleluia ou não tem aleluia? O homem de Deus, o jovem, se levanta de manhã. Isso é coisa minha, Maico. Ele se levanta de manhã cedo para orar. Mas a Bíblia vai dizer: se levantou muito cedo e saiu. Ele sai da casa, irmãos, e eis que um exército tinha cercado. Estou entendendo, Pai? Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus? Com cavalos, com carros. Então o seu servo lhe disse: ai, Senhor meu, o que? Segura aí, Igor. Ele volta e vai conversar com Eliseu. Nós estamos cercados. Esse é o mistério aqui. Só que aquele jovem Diego não andava com qualquer pessoa. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Profetiza para ela: aprenda a escolher as tuas amizades. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ande, olha para essa pessoa que está do lado. Fala: ande com pessoas melhores do que você, mais crente do que você. Ande com um casal que o casamento dele seja exemplo, melhor do que o teu casamento. Procure amizades melhores do que a sua. Procure andar com pessoas que sejam mais crentes do que você. Procure andar com pessoas que oram mais do que você. Procure andar com pessoas que sejam mais vigilantes do que você. Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem. Procure, irmãos, pessoas que vão te ajudar na tua vida ministerial. Deixa de andar com bagaça, porque quem anda com bagaça é bagaço também. Aprenda a escolher as tuas amizades.
Ande com pessoas que sejam honestas, que leiam a Bíblia, que são de oração, que buscam a palavra. Para de andar com tribulado, porque daqui a pouco tu vai se tornar tribulado também. Se você andar com qualquer um, você vai ser influenciado. É mais fácil ele te influenciar do que você influenciar ele. Procure amizades boas. Procure andar com pessoas boas, com pessoas que vai te acrescentar. Escolha bem as tuas amizades. Esse jovem não estava andando com qualquer um, Maico. Ei, Diogo, ei, Jerônimo, ele não está andando com qualquer um, não. Ele está andando com quem? Ei, Denira, ele está do lado de quem? Desceu agora essa revelação. A palavra de Deus, irmão, é igual um casamento. Você que é solteiro, vai casar, procura saber bem com quem você vai casar. O namoro tem para isso, para você conhecer a sua noiva, para sua noiva te conhecer. Eu namorava com a minha esposa, nós tivemos uma guerra antes da gente casar. Depois que a gente casou, ela falou assim: eu pensei que você não ia casar comigo. Eu falei: vem cá, onça, é tu mesmo. Eu já sabia, irmãos. Hoje eu não posso chegar e falar assim: tu é isso, tu é aquilo. Não, eu já casei sabendo, porque Deus me deu a oportunidade de namorar, de conhecer. O pau quebrou no noivado, irmão. E ela pensou: tu não vai casar comigo. Tu mesmo, terra. Nós vamos brigar até umas horas. Em glória. E estamos aí enfrentando. Tem dia que é tapa, tem dia que é beijo, tem dia que é amor, tem dia que está longe, tem dia que está perto. E a gente vai, irmão. Procura conhecer com quem tu anda. Você tem que saber, a obra de Deus é um relacionamento, irmão. Vai ter dia que você vai estar triste, vai ter dia que você vai estar solitário. Você vai abrir a geladeira junto com a tua esposa e falar: meu Deus, só o bife do zoião. E se ela for mulher de Deus, ela fala assim: dá glória, amor. Se ela for tribulada, ela vai dizer assim: Tiago, para que eu casei com essa peste? Na casa do meu pai tinha picanha, ele não dá nem ovo tem aqui para comer. Tem glória ou não tem glória, irmão? Esse jovem procurou a pessoa certa para andar. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer para quem? Ele vai chegar em Eliseu, Jerônimo, e vai dizer para Eliseu: ai, meu senhor, a cidade está cercada. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio. Eu nunca vi um crente ser desamparado. Eu estou sentindo, Jesus. Ela vem pela manhã. Eu creio. Você crê nisso? Alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, no teu junto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Eu tô vendo. Todavia me alegrarei. Segura a terra. Você não precisa ver o milagre, você precisa crer. Por que que as coisas não acontecem? Porque nós já perdemos a fé, nós já perdemos a visão, gente. A Bíblia diz
que Jesus veio para dar vista para aquele que enxerga e para aquele que não enxerga. Como assim, pastor? Eu não vivo de olhar, de pegar. Eu vivo pela fé. Tem glória, tem aleluia. Eu já disse aqui, irmãos. Minha esposa comentou, alguns comentaram aqui. Eu tenho 2 filhos antes de eu casar com a minha esposa. E esse é o papo mais antigo do homem safado. Fica comigo. Prova teu amor para mim. Mentira do capeta. É Satanás puro. Demônio. É demônio, irmão. Demônio. O bicho me usava. Tenho 2 filhos fora do casamento que eu não conhecia minha esposa. Vou explicar, porque senão você vai fazer, o pastor traiu a mulher. Vou explicar o mistério. Por quê, irmão? Hoje eu posso dizer que sou pai. Troquei fralda de Larissa, troquei fralda de Caio. Aquelas línguas estranhas que os meninos fazem de madrugada. Passei por aquilo. Hoje eu posso dizer: nós perdemos a fé, porque a gente quer andar por vista e não por fé. Mas espera aí, você está na igreja, sentado, todo dia. Quando acontece um milagre, você dá glória. Mas quando o milagre não chega, primeira coisa que a gente faz, Janaína: vou parar de ir para a igreja. Vou desistir da fé, porque eu não estou vendo nada. Mas você estava na igreja, você participou do milagre, você viu as maravilhas, você viu o paralítico levantando, surdo ouvindo, mudo falando, você viu os sinais acontecendo. Mas agora o problema chegou para você e você não está vendo, porque esse jovem está correndo atrás e está dizendo: nós estamos perdidos, Geisa. A cidade, Maico, está cercada. Eu estou falando para crente aqui hoje, irmão. Para você que está aqui na igreja. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está dizendo assim: a minha vida não muda. A minha vida não vai para frente. Por que não vai para frente? Porque está olhando com os olhos da carne. Esqueceu os olhos espirituais. Perdeu a visão de Deus. Porque lá no Jordão você viu um milagre. O ferro levantou. Como é que o ferro vai flutuar, irmão? Você viu um milagre acontecendo, mas agora a prova chegou para você. Está cercada a tua casa, a tua família, não tem para onde sair. E você perdeu a fé. Quando a gente perde a visão, Diogo, pastor, o que a gente vai fazer? Quantos de nós, irmãos, perdemos a visão? Quantos de nós não temos mais visão espiritual? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que tenha fé, que creia que Ele existe. A fé, o que é a fé? Você lembra, Diogo? É a prova daquilo que não se vê, mas se espera. A prova, ou seja, a fé é a prova. Diga comigo, a fé é a prova daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Pegou a terra. Isso é a fé. E nós estamos perdendo a fé. Passar por quê? Não, eu só acredito se eu ver esse copo. Se eu não ver, eu não acredito.
A Bíblia diz que Elias chega na casa, numa cidade, tem uma viúva catando os cavaquinhos, pegando uma lenha, Jerônimo. Ele entra para a casa dela. O que tu vai fazer? Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, tem um pouquinho ali de água, vamos beber e nós vamos morrer. Elias olha para ela e fala: não, você vai fazer conforme a tua palavra. Primeiro você vai dar para mim. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Saia desse culto aqui hoje com a tua mente o seguinte: o meu primeiro lugar é para Deus. Você vai aprender a viver da fé. Elias olha para ela: você vai fazer conforme a tua palavra, porém você vai trazer primeiro. Coloca a tua vida no altar de Deus. Coloca a tua vida na posição de Deus. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Você vai ver a coisa melhorar na sua vida. Por quê? Porque você aprendeu a colocar primeiro a tua vida na presença. A cidade está cercada e o servo está dizendo: o que a gente vai fazer? O que nós faremos? Por aí, o terra. Tem glória. Verso de número 16. E eu estou encerrando. E disse ele: não temas, porque mais são os que estão conosco. Quando eu comecei a minha fé, irmãos, e eu fazia muita campanha na igreja, mesmo desempregado, não podia ver um voto, eu pegava. Eu cresci na Deus e amor, irmão. E por causa disso eu comecei a ter batalhas espirituais. Eu não dormia à noite. Todo dia o diabo me visitava. Todo dia eu tinha uma guerra. Todo dia. E eu falei para Deus: Senhor, eu estou cansado, eu não aguento mais. Toda vez que eu entro em oração, o capeta vem. Irmão, faltava fazer o número 2 na roupa. Você não está entendendo, irmão. E eu tinha vergonha de falar com os meus pastores. E eu não tinha muita amizade na igreja, irmãos. Eu não era de ficar conversando na igreja. O meu negócio era com Deus. Por quê? Porque eu vim da bagaça, irmão. Então eu não ficava na igreja com tititi, com fofoquinha, não, com negócio de namoradinho. Não, meu negócio era Jesus. E eu falava: Deus, eu quero ser usado. Me usa na revelação, me usa na liberdade. Meu negócio era esse, irmão. Fui chamado de viado. Você não gosta de mulher. Eu calado, irmão. Porque eu já vim do mundo, irmão. Então eu estava na igreja para servir a Deus. Falei: Senhor, eu era muito mais crente do que eu sou hoje, irmão. Muito mais. Às vezes, já a gente fala assim: me dá uma esposa para me ser mais fiel. Mentira. Mentira do capeta. Se você não for fiel, jovem, casado, que você não vai ser. Olha, pega jovem para a sua vida. Você tem que aprender a ser fiel jovem. Aí você pode casar. Porque se você não for fiel jovem, quando você casar, só o sangue do cordeiro. E quando eu entrei para isso, eu falei: eu quero Jesus. Eu morei 6 meses em Foz do Iguaçu. Passava uma jovem lá direto, e eu estava lixando o carro. Ela falava: meu Deus, eu te admiro, jovem. Eu: está repreendido, Satanás. Está repreendido. Não, irmão. Porque eu falei: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser uma pessoa diferente. Tem glória a Deus? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Porque esse jovem não estava enxergando. Quantos de nós, irmãos, estamos na igreja e a gente não está enxergando? A gente só enxerga o que é pra gente, mas as coisas espirituais a gente não consegue discernir.
Por quê? Porque somos carnais. E só entende das coisas espirituais quem está no Espírito. Quem está no Espírito compreende as coisas do Espírito. Jesus disse para Nicodemos: aquele que é carne. O que é nascido da água é o Espírito. Necessário é você nascer de novo. Como pode eu, sendo um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Sacerdote, pregador, ministro do Evangelho, mas carnudo. Tem pastor carnudo, tem pastor prostituto, tem pastor que é sem vergonha, como também tem pastora que é sem vergonha. Isso é do homem, não é do Evangelho, mas Jesus deixou escrito na palavra, irmão. Está na palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus. Por que as pessoas se afastam? Porque são carnais, estão olhando para o homem, estão olhando para a mulher. Mas quando você deixar a visão carnal e começar a olhar para Cristo, irmão, você pode cair dentro da cadeia, Deus está contigo. Você pode estar dentro do hospital, Deus está contigo. Ei, você pode cair enfermo, Deus está contigo. Você vai atribuir a Deus. Se eu estou bem é Deus, se eu estou mal é Deus. Se Deus me der é Deus, se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Porque você tem a visão espiritual de Deus. Quantas pessoas tenham conversado, irmãos, e dizem: eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa da irmã. Mentira! Saiu porque é carnal. Não quer conhecer as coisas de Deus. Esse jovem não está vendo. A Bíblia diz: não temas. Eliseu está dizendo: não temas, porque maior é o que está conosco. Maior é o que está com você, com a tua casa, com a tua família. Tem problema, mas Jesus é a solução. Está passando a luta, mas Jesus é a resposta. Você não está enxergando, mas Jesus está dizendo assim: eu estou com você nessa peleja. Essa peleja não é só tua, essa peleja é minha. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Sabe, hoje, irmãos, quando eu entro em batalha espiritual, eu sinto o demônio entrando. Eu estou orando, eu já sinto logo, irmão. E eu já sinto aquele arrupio. E sabe o que eu falo pro bicho? Hoje eu sou um gordinho atrevido. Eu já falo assim: faz logo o que tu veio fazer. E não me perturba não, que eu estou orando. Mas quem disse que eu tinha essa coragem, irmão, de falar? Porque eu nunca vi o bicho como eu estou te olhando. Mas quando ele passa, irmão, eu quero é ver quem não arrupia. Eu quero é ver quem não tem medo, irmão. Uma presença maligna. Tem tempo, Diogo. Quem sabe ele me visita essa noite. Quem sabe ele te visita essa noite. Que isso, pastor? Está jogando praga na minha vida. Manda um anjo na minha casa, pastor. Mas antes do anjo chegar, diácono, ele passa primeiro. Estamos terminando. Lembra de Jesus? Está orando, está Pedro, Tiago e João. Jesus está em agonia, Jesus. O diabo está dizendo: desiste. Jesus volta lá para falar com os discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. Ei, Tiagão, tem acordado a Anice de madrugada para orar, Tiago? Ei, Ricardo, tem chamado a novinha para orar na madrugada? E o senhor, diácono Jerônimo, tem chamado? E aí, Camila, como é que tá? Maridão tem orado com você?
Denira, como é que está o maridão aqui? Tem orado contigo na madrugada? Deus já está revelando, viu, irmão? Jesus já está te chamando para um particular. Pastor, meu marido não é crente. Ora você. Quantas vezes eu perguntei para Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão. Eu tô cercado. Quase que essa dor rouba minha dor. Estão querendo te paralisar. A palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Feche seus olhos aí. A palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. O Senhor está passeando aqui nessa noite, irmão. Pois tu olhas o vento e desfiles é treinamento. Tu vês o bravo mar e desfiles é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Meu Deus. Tu mesmo lutarás por mim. A tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, Aonde você parou? maiores e maiores, O que você perdeu? bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, Eu agora de Deus aqui. maiores e maiores, bem maiores que os meus. Deus vai surpreender pessoas aqui, meu Deus. O que é isso, Jesus? Tem um anjo no corredor da igreja. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu com os olhos normais, ele viu com os espirituais. Quem tá a tua visão? O exército ele chegou, ele viu além daquela dor, faz viver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Você crê nisso? Você Faz crê nisso? viver além dessa crê nisso? dor. Você Sei que acredita nunca nisso? me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz viver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, Isso é para quem crê. sei que nunca me Isso é para quem acredita. abandonou, sei que nunca me abandonou. Pessoas estão sendo curadas aqui nessa Faz noite. viver além dessa dor. Portas estão se abrindo nessa noite. Nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz viver além dessa dor. A tua palavra diz que seus pensamentos são maiores,
e maiores, Aleluia. bem maiores que os meus. Tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Tem alguém para aceitar Jesus essa noite? Reconciliar com Deus, tem alguém? Jesus está te chamando nessa noite. Pastor, eu parei no meio do caminho, eu quero retomar essa jornada. Esse é o momento, esta é a hora. E o Senhor está te chamando aos pés do altar, para você aprender de novo. Tem alguém nessa noite? Você vai voar nas asas dos querubins. Você vai voltar a sonhar. Tem alguém nessa noite? Olha que tem. O Senhor está te chamando nessa noite. Essa palavra foi para você. Um em nome do Pai, 2 em nome do Filho, 3 em nome do Espírito Santo. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Jesus aí. Vem cá na frente, vem cá na frente. Aplauda Jesus aí, crente. Estou sentindo Jesus aqui, irmão. Porque eu não tem mais alguém para Jesus? Sozinho nessa esse é o maior milagre. Comigo, esse é o maior milagre do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Faz mãe de filhos, é o mesmo que dá do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas noites em meio ao deserto. Que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Você crê nisso? O Deus que derruba as muralhas, traz sério, faz mãe de filhos, é o mesmo que trata do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas noites em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas noites em meio ao deserto. Aleluias. Señor Jesús, esta noche estoy voltando Na tua casa, para tu casa. escreve Escribe o meu nome mi nombre no livro da vida. en el libro de la vida. Sela Sea com teu sangue con tu sangre para o dia para el día do arrebatamento. del
Arrebatamento. Amém. Dá glória. Shalom Donai. Dá glória. Está sentindo a graça de Deus. Você pode aplaudir Jesus aí, irmão? Então dê glória a Deus para Jesus aí. Maravilha de Deus. Quem crê que Deus está aqui, dá glória a Deus. Aleluias. Eita glória. Eu vou passar aqui no envelope, irmãos, da campanha, dessa campanha que finaliza no culto de Santa Ceia. Domingo é culto de Santa Ceia. Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus? Aleluia. Passa para mim aqui, Jesus, esse envelope. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos trazer uma oferta especial para ajudar a obra de Deus. Quem ama a obra de Deus, irmãos? Tem glória a Deus. Eu conheço uma pessoa, irmãos, ela é bem próxima a mim, essa pessoa é bem próxima a mim. Essa pessoa ganha 15 mil reais por mês. 15 mil. Ela ganha 15 mil. Essa pessoa é funcionária pública. Essa pessoa ganha bem, mas essa pessoa não é dizimista. Essa pessoa recebe o dinheiro hoje. Amanhã você pode pedir 100 real, que essa pessoa não tem. Fala assim, meu Deus, ganhando 15 mil. Não é a quantidade que você dá de dízimo. Não, porque a Bíblia diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Se você não for fiel no mínimo, você nunca vai ser fiel no máximo. Aprenda isso. Tem glória? Você vai trazer uma oferta especial para ajudar a obra de Deus. Os meus obreiros aqui eu vou botar até na mão dos meus obreiros. Eu não sei o que vocês vão fazer não, irmãos. Mas você vai trazer uma oferta especial para a obra de Deus. Quanto que é o seu especial, Geisa? Tenho que pensar, pastor. A Geisa não quis falar não. Vou falar com a Denira. Denira tá chique. Quanto que é o seu especial para a obra de Deus, Denira? O especial. Eu e Deus, eu já sei. Eu vou até parar. Vai que eu falo 10 reais, você quer botar 20. Fala que eu falo pode passar, gente. Fala que eu falo para você botar R$1, você quer colocar 2. É uma oferta especial. Minha tocadora, né? Minha tocadora, vou fazer um voto com Deus. Também vai pensar, tocadora? Vai fazer? Pronto. Amém ou não amém, irmãos? Você vai trazer uma oferta especial para ajudar a obra de Deus. No domingo do culto da Santa Ceia. Pastor, é você e Deus, ninguém quer falar. Eu não vou, fiquei até sem graça, eu não vou nem perguntar aqui para os meus obreiros. Tem glória a Deus ou não tem glória a Deus, irmão? Passou tudo, Geisa. Você está na fé, hein, Geisa? Você está crente. Aleluias. Amanhã, segunda-feira, tem culto de oração. Terça-feira, tarde da bênção, está sendo uma bênção, 3 horas da tarde. Terça-noite eu estou aqui no culto de ensino. Coloca aí quarta-feira, Igor. Apaga a luz um pouquinho, irmão. No quarta-feira o negócio está assim, irmão, aqui, ó. Eu estou perdendo aqui, viu, irmão? Mas isso é quarto, irmão. Se abriu e nada vencerá. Seu levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Feira é o último dia, viu, irmão? É o último dia, quarta-feira, o pastor falou que Deus, do dia que ele começou, que ele pisou o pé aqui na igreja, a guerra entrou dentro da casa dele. Falei, que isso, pastor? Estou falando, contou aqui, não contou, não, Thiago? Falou, Deus, do dia que eu comecei a campanha na igreja, segura aí, irmão Manel. Ajuda aí, irmão Manel. Ô, glória. Pera aí, irmão, senta aí, eu estou terminando. Isso, senta aí, isso, senta aí. Isso, aí, isso. Aplauda Jesus, irmão, isso. Quarta-feira, quinta-feira. Quem prega aqui? Diogo, quinta-feira. Eu estou aqui nas quintas, hein? Eu estou todo dia. E sexta-feira aqui, irmão, com a campanha com as mulheres.
Tem inveja santa, gente? Tem? Tem não? Então eu estou pecando, que eu estou com inveja da minha mulher. Falaram aqui que Deus está usando demais a minha mulher. Botou no bolso aqui, eu estou triste agora. Minha amiga Elisa, a senhora não pensa que a senhora vai escapar não. Porque são 7 irmãs terminando, a senhora vai fazer o agradecimento. Vá, se prepare. Quero nem saber. Já estou orando para dar bem no dia da sua folga. Porque o Papai do Céu já falou comigo, não deixa ela quieta. Então pega o mistério, se tem 7 mulheres no altar, tu vai dar a última palavra de agradecimento, tu vai pregar aqui no altar. Isso é na última sexta-feira. Pois você vê aí, se vira, se vire, se prepare. Certo? Sábado é oração, domingo, se Deus permitir, nós estaremos aqui. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé. Já colhemos a oferta? Então você que trouxe a sua oferta, a irmã Vanderléia vai colher a oferta. Você que trouxe o seu dízimo para ajudar a obra de Deus, coloque nas tuas mãos. Louvado seja Deus. Tem um chá de mulheres, irmãos, que eu esqueci de falar. Falei da sexta, né? Chá de mulheres, ainda bem que colocou aqui, irmãos. Você que é mulher, quer participar do chá de mulheres, pode passar, irmão André, enquanto eu estou falando. É R$50 o convite, irmãos. Por quê, irmãos? Porque tem lembrancinhas, tem comes e bebes. Eu estava até querendo vir para cá, mas não vai ter jeito. Mas nós vamos fazer um churrasco dos varões, né? Para ninguém, porque é proibido vir homem aqui na igreja nesse dia, irmão. Então vai ser só as mulheres, né? Nós vamos programar aqui um churrasco para nós, viu? Não, mas nós leva as crianças aí. Nós leva as crianças aí. Pode levar, ué. Os meninos ficam com os pais. Pode levar, não tem problema não. Tem problema não. Vocês estão muito enjoados essa irmã, viu? Essa mulher tá demais. Irmã Vanderléia. Tá certo, irmãos? Quem está abençoado da glória a Deus? Minha esposa está lá com os convites, irmãos. Se alguém quiser adquirir o convite ou doar para alguém, irmãos, amém? É um valor simbólico para estar ajudando nas despesas, porque tem lembrancinha, tem comida, e vocês são muito. Aluguel de xícaras, o negócio aqui é forte. Quem já participou, né, irmão, sabe como é que é. Então procure a minha esposa. Cadê as crianças? Cadê? Bora, gente. Quem é mãe, irmãos? Só as mães ficam em pé, quem não é mãe fica sentado. Rapidinho, irmãos. Só quem é mãe, só quem é mãe. Só as mães ficam em pé. Só as mães. Mãe. Eu estava esquecendo. Isso, vamos lá, vamos. Só para as mães. Só quem é mãe. Não vai dar estudo não, terra. Vai, você já pegou. É só as mães. Você é mãe, Maico? Ué, Maico. Não sabia que você é mãe não, Maico? Hã? O Maico é uma benção, né, gente? Já todo mundo pegou, irmãos? Amém. Rapidinho. Irmãos, Deus abençoe vocês. Irmãos, eu quero ajudar uma pessoa aqui, irmãos. Se você tiver uma oferta aí, não é para mim não, tá, irmãos? É para me ajudar uma pessoa aqui que me pediu uma ajuda. E essa pessoa está precisando de uma ajuda. Então você acabar o culto, você vai vir aqui. Se você puder ajudar. Pastor, eu não tenho dinheiro em espécime, mas eu posso ajudar. Então você vai só falar o valor para mim, você pode fazer o Pix na igreja, não tem problema. Tá, eu também vou dar a minha contribuição para essa pessoa. Amém, irmãos? Amém ou não amém, irmãos? Essa pessoa, não vou falar quem é, essa pessoa está precisando de uma oferta aqui. Está precisando de R$200, eu vou dar R$50. Tem mais alguém que vai dar aqui uma ajuda, irmão? Você pode ajudar com alguma oferta? Tem mais alguém? Tem mais alguém que pode ajudar? Tiago vai dar mais 50, já temos R$100. Tem mais alguém que você pode dar uma ajuda, irmão? Para essa pessoa me pediu uma ajuda, eu vou ajudar essa pessoa. Tem mais alguém? Então tá bom, fica todo mundo de pé. Em nome de Jesus, coloca as mãos assim. Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade a qual o Senhor está nos concedendo aqui nessa noite. Eu não ia falar não, tá vendo? Nem você falou, El. Por que você não falou? De novo? Então vem cá, Vanessa. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, viu? Tá difícil. Foi lá em casa, comeu do meu feijão, comeu bolo e quer parabéns de novo. Não, Vanessa.
Então vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. E Vanessa, você aprendeu, Jussara? Você aprendeu? Não canta, você cobra. Meu Deus do céu. Não quer? Fofocando, né? Então tá bom. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Tá abençoado, aplauda Jesus.